Olá pessoal, eu sou o Michael e agora nesse mês de agosto a gente vai dar sequência então aos nossos vídeos falando sobre a questão de gestação. Já que nesse mês a gente comemora o agosto dourado, que é em relação à questão da amamentação materna, então a gente vai fazer uma série de vídeos novos sobre essa questão de gestante. Então, bora pro vídeo! Bom, pessoal, então a gente iniciar aqueles recadinhos básicos aqui do canal, né? Se possível, se inscrever no canal e deixar o like. Nosso canal tem crescido bastante nesses últimos meses, então a gente espera que cada vez a gente possa atingir mais pessoas e assim consiga seguir crescendo. A gravidez ela é um momento muito especial da vida de uma mulher, né? É um ciclo cheio de expectativas e de mudanças. Quando se concentra no bem-estar do bebê, também é importante não negligenciar a sua própria saúde, né? Querendo ou não, isso é uma coisa que influencia também na própria saúde da criança. Então a gente vai falar hoje mais especificamente sobre essa questão de saúde oral, né? Porque cuidar dos dentes e gengivas durante a gravidez não é apenas uma questão vital para a própria mãe, mas também pode ter impactos positivos na saúde do próprio bebê. Então nós vamos explorar algumas orientações importantes para garantir uma saúde e uma higiene oral de qualidade durante a gravidez. Mas, Mike, por que essa questão de saúde oral é tão importante durante a gravidez? Isso é importante porque durante a gravidez existe uma série de mudanças hormonais que pode aumentar o risco de problemas dentários, como gengivite, cárie, e além disso, problemas de saúde oral não tratados podem ser associados a complicações da gravidez, né, como parto prematuro e bebês com baixo peso ao nascer. Por mais que não pareça, né, parece uma coisa meio abstrata, meio estranha a gente falar isso, mas essa questão de saúde oral da gestante impacta infelizmente nessa questão também. Então, tendo esses cuidados, a gente consegue ter uma gravidez, ela consegue ter uma gravidez mais plena e, consequentemente, seu bebê possa nascer com mais questão saudável. A gente tem que, essa questão do Ministério da Saúde, eles também pedem que as gestantes façam consultas com o pessoal da odontologia ao longo do seu pré-natal, né, que é uma questão importante. Então, o primeiro fato, depois que a gente descobre essa questão da gravidez de uma paciente nossa, de uma conhecida nossa, né, é orientar então ela a fazer essa questão do pré-natal, né, como a gente viu na série de vídeos anteriores, que vai estar aqui no finalzinho do vídeo também, para quem quiser assistir. Então, agendar seu pré-natal, fazer todos os exames necessários, né, a questão de agendar uma consulta odontológica, e aí tem aquela questão que muitas vezes postos de saúde oferecem esse atendimento, ou se não, tem que ser encaminhado para outros setores também, que oferece de forma gratuita, então se a pessoa faz tudo particular, ela também pode fazer essa questão de acompanhamento com o seu dentista particular. Mas não é só essa questão de agendar uma consulta e ter o acompanhamento que a gente tem que sempre estar reforçando ao longo desse período também. A própria questão de uma prática de higiene oral mais rigorosa. Como a gente sabe, já viu nos vídeos anteriores sobre questão de saúde oral aqui do canal, né? Aquela questão de escovação dos dentes sempre que possível, né? Mas pelo menos no mínimo 2 vezes por dia, usando uma pasta de dente que tenha aquela questão de fluoretada, né? Então isso é importante para manter a questão dos dentes, a nossa gengiva bem limpa, né? Também temos a questão do uso diário do fio dental, né? Para evitar o acúmulo de bactérias e os resíduos dos nossos dentes, que vão formar placa. O uso de enxaguante bucal para remover essa questão de detritos e restos de alimentos que possam ter ficado nos nossos dentes, né? E evitar assim o acúmulo de bactérias. A própria questão do consumo de água também ajuda, por causa que quando a gente ingere água, a gente vai estar, de uma forma ou outra, lavando esses dentes. Então, vai estar ajudando nessa limpeza. Uma própria questão também, então, de dieta mais saudável. A gente sempre reforça aqui nesse canal. A gente fala principalmente sobre essa questão de saúde mental e alimentação, que são importantes. Então, uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais, proteínas magras, laticínios, não só para manter o corpo desta pessoa mais nutrido, mas também por causa que ela vai transportar vitaminas e vai fazer o desenvolvimento do seu bebê através também da sua alimentação. Então, uma alimentação mais saudável, consequentemente, pode ter uma criança mais saudável, né? E a gente sempre recomenda aquela questão de limitar o uso de alguns alimentos muito açucarados, né, ou bebidas muito açucaradas, provavelmente bebidas alcoólicas e outros fatores, pois pode aumentar o risco de cáries, e, consequentemente, como a gente viu ali, problemas de cáries na gestante pode ocasionar alguns problemas na sua gestação e para seu bebê também. Como a gente comentou, mas sempre é bom reforçar, então, beber bastante água ao longo desse período também vai ajudar, vai manter, além da questão de uma boca hidratada, vai manter a mãe também hidratada e, consequentemente, o seu corpo vai estar num funcionamento mais pleno. Aquela questão fundamental que a gente bate bastante quando descobre uma gestante nova, né, e a gente sabe que ela faz uso de algumas substâncias mais danosas, que a gente tenta fazer elas
evitarem, né, o consumo dessas substâncias, como cigarro, ou o próprio álcool, ou às vezes as pessoas também utilizam drogas um pouco mais pesadas e tudo. Então a gente sempre que encontra uma pessoa assim e descobre que ela está gestante, ou ela nos conta que está gestante, a gente tenta orientar, ó, quem sabe agora durante a gravidez diminui o uso do cigarro, né, o consumo de bebida alcoólica, tem que dar uma diminuída, porque muitas vezes essa questão desses hábitos nocivos, eles podem impactar negativamente no desenvolvimento da criança. Então, e a gente sabe que a gente vive em uma sociedade, principalmente agora, onde o consumo do álcool ele é muito mais difundido e bem visto, né? Então, a gente tem propriamente aquela questão do sextou, né? Que todo mundo quer o sextou, o sabadou, para fazer o uso de bebida alcoólica ou para sair e se encontrar com seus amigos e familiares e tudo. Então, aí essa gestante ela vai ter que tentar diminuir ou parar praticamente, né? O melhor seria parar com todos esses hábitos mais nocivos. Mas e aí vai para conseguir ter uma gestação muito mais tranquila. Mas aí a gente sabe que nós orientamos, mas sempre fica muito mais a critério da pessoa se ela vai seguir essas orientações ou não. Mas sempre orientamos essa questão. Bom, mas Mike, então eu conheço uma gestante, na minha área tem uma gestante, eu sou parente de alguma gestante e ela quer começar a fazer essa questão de acompanhamento odontológico, né? Eu acho que ela acredita que ela tem algum problema, ela está sentindo uma dor de dente diferente, ela começou a ter as gengivas sangrando, ou ela começou a apresentar cárie. Então, a gente sempre recomenda essa questão de acompanhamento com o seu dentista, né? E aí, se a pessoa começar a apresentar algum problema, ou o dentista ver algum problema na arcada dentária dessa gestante, ele vai passar alguns procedimentos, como a realização de raio-x dentário, né? Aí as pessoas falam, mas Mike, o gestante pode fazer esses raios-x, essas questões assim? Olha, pessoal, a gente sabe que a medicina avançou bastante, né? Então, tem uma certa segurança a mais para poder fazer essa questão de raio-x, mas sempre que se tem uma gestante que vai fazer um raio-x, se tomam medidas muito mais protetivas do que já são protetivas as que a gente toma quando vai fazer um raio-x, mas quando é uma questão de gestante, essas medidas são muito mais reforçadas, né? Então se coloca a questão de proteção de abdômen com aqueles avental que tem o chumbo, tem toda uma questão de maior preservação, uma exposição o mínimo possível a essas questões. Então a gente vai adaptando essa questão, principalmente para fazer essa questão de raio-x, né, para ver como é que está, às vezes tem um dente que está com algum problema, tem que fazer um tratamento um pouco mais sério. A própria questão também, então, de medicamentos dentários, né, aquela questão de, o dentista observou que está com uma questão de gengivite, trata com algum tipo de medicamento mais específico, ou uma questão de que tem que fazer a extração de um dente que está infeccionado, uso de anti-inflamatórios, depois antibióticos, que vai ficar muito mais a critério do médico ali, do dentista na hora de receitar, até para evitar que a medicação possa influenciar na questão da gravidez. Outra questão que as pessoas nos perguntam, às vezes, quando nos encontram na rua ou quando a gente tem atividades do nosso grupo de gestante aqui na UBS, né, é sobre a questão de utilização de aparelhos. Se a gestante pode utilizar aparelho, pode começar a colocar aparelho, pode fazer a retirada do aparelho. Então, essa questão do aparelho ela não influencia tanto na questão propriamente da saúde do bebê, mas aí sempre tem que ter aqueles cuidados, né? A pessoa que tem aparelho, manter ele sempre higienizado, sempre que possível, fazer uma enxaguação da boca ou com água, ou enxaguante bucal, manter aqueles cuidados, tá? O fato de ter ou colocar o aparelho durante a gestação não impacta negativamente na saúde da criança, muito mais uma questão propriamente de correção estética da pessoa ou por algum problema ortodentário que ela tem. Então, a gestante pode seguir utilizando seu aparelho, precisar retirar, pode ir colocando durante a sua gestação, que não vai ter problema. A questão que a gente mais tem cuidado, então, essa própria aquela questão do raio-x e alguns tipos de medicamentos que não são tão adequados para essa questão da gestação. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi essa questão do cuidado da saúde oral durante a gravidez, que é essencial para o bem-estar, não apenas da mãe, mas também para o bebê, né? Então, seguir essas questões de uma higiene oral adequada, uma dieta saudável, sempre manter suas consultas odontológicas regulares, né? E, se necessário, realizar os tratamentos que forem propostos pelo dentista, tem uma grande chance de garantir uma gravidez confortável, reduzir o risco de complicações relacionadas a essa questão de saúde oral e, consequentemente, fortalecer e ajudar bastante o seu bebê que está em desenvolvimento ali e para essa questão final depois do pós-parto também. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado e até a próxima.